Bom, gente, então, para a aula de hoje, né, é, eu senti a necessidade de, antes da gente falar de geometria, falar sobre um assunto que vocês devem ver lá na disciplina de lógica, tá? E é sobre modelos axiomáticos, tá bom? Isso aí é um assunto que vocês devem ver mais na frente, né? Mas eu senti muita necessidade de eu apresentar isso aqui para vocês antes da gente fazer a imersão sobre a geometria. Bom, então, o que é que vem a ser um modelo axiomático, tá? Então, um modelo axiomático, como botei aí, né? Chamamos, né? Um conjunto que é constituído por axiomas, noções primitivas e regras de inferência, tá? Então, qualquer coisa, né? Qualquer ciência, né? Em si, e ela é definida, né? Toda definição vem a partir de axiomas, noções primitivas e regras de inferência, são conjuntos, são ciências que são definidas a partir do modelo axiomático. Tá? Então, em outras palavras, todo o conteúdo, toda a teoria, né? Toda a grande teoria, vamos chamar assim, né? Toda a grande teoria, ela precisa ser descrita, ela precisa ser definida, né? Sendo que às vezes ela é tão complexa que não basta apenas uma ou duas afirmações, né? A gente tem que partir de muitas coisas, de muitos pontos, tá? Então, a geometria ela é um exemplo, né? A geometria ela surge, toda a descrição de geometria que nós conhecemos, que vocês devem ter estudado lá no ensino fundamental, né? Ela parte da ideia da existência de axiomas, de definições, de chamadas noções primitivas e da criação de regras de inferências, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que é cada um desses, tá bom? Então, primeiro, vamos conhecer aqui as definições. Então, uma definição significa que você está dando nome a um objeto matemático, tá? Mas só que você precisa dizer como é esse objeto, porque assim, você não está dando nome a algo em particular. Você está dando nome a objetos que têm características em comum. Então, quando você vai fazer uma definição de um objeto, chamar ele de alguma coisa, tá? É necessário que você descreva como são esses objetos, tá? Então, por exemplo, quem poderia aí sugerir a definição de uma função afim? De uma maneira informal, né? Vamos dizer que a função afim ela é uma função que pode ser escrita nessa forma aqui, né? F de x igual a x mais b. Tá? Mas aí, é claro, quando a gente está pensando em escrever um texto matemático, existe um rigor, tá? Então você tem que escrever com todo o rigor matemático. Ó, eu vou botar essa daqui que o outro colega botou, né? Matheus, né? Então, chamada de função do primeiro grau. Na verdade, a gente podia chamar de chamada de função polinomial do primeiro grau, tá? Porque existem vários tipos de função, tá? E o grau o grau do polinômio, tá? Então, chamada de função polinomial do primeiro grau ou função afim, vamos botar assim, é uma função de f de r em r, quer dizer, ela recebe aqui um número real e associa esse número real a outro número real, tá? Definida como f de x igual a ax mais b, sendo a e b números reais. Beleza, essa é uma forma de definir função afim, tá? Essa aqui é uma forma. Não é a única, cada um pode escolher o seu texto e apresentar uma definição, tá? E normalmente quando a gente escreve está definindo e aí está botando nomes, a gente coloca assim em negrito, para quem for ler, entender, né? Que é assim, ó, eu estou chamando de função polinomial do primeiro grau, ou estou chamando de função afim, né?
toda função de R em R que pode ser definida, ela pode, né, definida ou que pode ser escrita dessa forma, tá? Isso é uma maneira da gente definir uma função afim. Então, beleza, tá? Isso aí tá certo, né? Quem, né, o Matheus aí, né, pesquisou. Então isso aqui é um exemplo de uma definição, tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vou pegar agora algo mais simples. Procurem pesquisar aí o que é um polígono. Definição de polígono. Vamos lá, vou aguardar aí agora. Apresentem aí para mim aí uma definição de polígono. Agora é na geometria, né? Aí, polígonos. Então, essa é a definição de polígono, né? Então, polígonos, aí vou botar aqui, ó, negrito, né? Polígonos são figuras planas, fechadas, formadas por lados que, por sua vez, são segmentos de reta e não se cruzam em nenhum ponto, né? E não se cruzam em nenhum ponto. Então, vejam, eu estou apresentando aqui duas definições. Então, estou dando o nome para o objeto matemático, tá? E estou apresentando uma descrição desse objeto, tá bom? E aí eu estou apresentando, então, a descrição desse objeto. Então, por exemplo, se eu apresento uma expressão dessa forma aqui, né? Digamos assim, né? G de x igual a 2x ao quadrado menos 1. Bom, aí a gente sabe que essa função g, ela não é uma função afim, né? A gente sabe que ela não é função afim, porque a forma que ela está sendo definida não é essa daqui, tá? Ela tem um termo aqui do segundo grau, né? E o termo de maior grau aqui tem que ser do primeiro grau, tá? Então, e nessa definição aqui de função afim, tá? Onde tem sendo A e B números reais, esqueceu de botar aqui, ó, e A é diferente de zero, né? O B pode ser zero, mas o A não pode ser zero, tá bom? Porque aí dessa forma que estava apresentando aí, se eu apresentasse uma função assim desse tipo, ó, h de x igual a 2, né? A gente poderia escrever ela como sendo 0x mais 2, né? Tá? Então, colocando aqui que o A tem que ser diferente de zero, então significa dizer que esse 2 aqui não é uma função afim. Tá bom? Então, ficou só de botar ali. Pronto. E essa função g, ela também não é uma função afim, porque ela tem um termo do segundo grau, tá? Ou seja, ela é uma função polinomial do segundo grau. E ela tem que ser uma função polinomial do primeiro grau. E aí, o que são noções primitivas? Noções primitivas, assim, quando a gente está começando a definir uma grande teoria, né? Uma grande teoria, normalmente a gente começa a partir de ideias, de conceitos que a gente não tem como definir de maneira precisa. Então, esses conceitos nós chamamos de noções primitivas, tá? São esses os conceitos, né? Noções primitivas que são bem clássicas, né? Provavelmente vocês devem ter já estudado e vocês vão se lembrar, que são as noções de ponto, reta e plano, entendeu? Não tem como a gente apresentar uma definição precisa do que é um ponto. Mesma coisa, a gente não tem como apresentar uma definição precisa do que é uma reta. Mas, se eu chegar aqui né, fizesse essa representação aqui e disser para vocês, olha gente, isso é um ponto. Vocês vão aceitar e vocês têm a ideia do que é um ponto. Entendeu? Vocês têm essa ideia. Se por exemplo, né, eu desenho aqui essa figura aqui, e aí eu chego aqui e digo, ó, aqui onde eles estão se encontrando é um ponto. Vocês têm ideia do que é um ponto, né? Se eu pegar uma foto, né,
uma foto enorme, assim, de um estádio de futebol lotado. Deixa eu pegar aqui como um exemplo aqui. Por exemplo, eu pego essa imagem aqui, né? E assim, tem tanta gente, todo mundo, tudo muito juntinho, né? E se eu disser para vocês que cada pessoa, nessa imagem, cada pessoa representa um ponto, então vocês vão aceitar porque vocês têm essa ideia do que é um ponto, né? Vocês têm ideia, tá? Então, uma forma que eu poderia dizer, por exemplo, para vocês sobre o que é um ponto, seria eu dizer assim, olha, o ponto, ele é a menor unidade geométrica. E pronto, tá? Só o que eu posso dizer é isso. E o ponto, ele é a menor unidade geométrica. Mas eu não tenho como definir, porque eu poderia chamar de ponto várias outras coisas dependendo do contexto que ele tiver inserido, tá? É diferente da definição, por exemplo, aqui de polígono, porque polígono, ele vai ser um polígono independente do contexto, tá? Polígono é polígono. A gente pode encontrar objetos poligonais. O que seriam objetos poligonais? Objetos poligonais são aqueles objetos que têm uma forma semelhante de um polígono, tá? Pronto. Então, nós temos agora os axiomas ou postulados ou proposições primitivas, tá? Esse termo proposições primitivas, ele não é muito usado, dificilmente vocês vão ver num livro algo chamado de proposições primitivas, tá? Mas vocês devem ver muito a palavra axiomas ou postulado. Tem gente até que tenta arrumar uma diferença entre um axioma e um postulado, mas na prática, axioma, postulado ou proposições primitivas é tudo a mesma coisa, tá? E o que é? Ela é uma sentença matemática que não é uma definição e que você aceita ela sem demonstração, tá? Então, toda a grande ciência, ele começa com suas regras, tá? Suas regras iniciais. Eu não preciso provar para você que o que está sendo dito é verdade. Ela simplesmente, como ela é uma regra inicial, você vai aceitar ela e vai tentar encontrar modelos que obedeçam essa regra, tá? Então, deixa eu ver aqui um exemplo aqui de um axioma, tá? Bom, dois pontos distintos determinam uma única reta. Isso é um axioma. E isso a gente não prova, tá? Simplesmente a gente dá o axioma e aí você tenta arrumar um modelo que obedeça a esse axioma. Simplesmente isso, tá? Então, ela é uma regra inicial, a gente não precisa mostrar que isso é verdade, ok? Gente, só para deixar claro, porque eu estou falando assim de geometria e às vezes tem coisas que eu estou dizendo assim que parece ser óbvio, né? Porque, poxa, dois pontos determinam uma reta, realmente, né? Se você marcar um ponto aqui, outro ponto aqui, eu só tenho uma reta que vai passar por esses dois pontos, não tem como eu passar uma outra reta, tá? Porém, isso depende muito do modelo geométrico, tá? Por exemplo, tem um axioma também da geometria, que ele diz o seguinte: dado uma reta e um ponto fora dela, por esse ponto aqui, né? Por esse ponto aqui que está fora da reta, só vai passar uma única reta paralela a essa reta dada, né? Ou seja, só vai passar uma reta aqui que está paralela a essa outra, tá? Só é possível passar essa paralela, tá? A gente chama de postulados ou axiomas das paralelas, tá? Só que existe um modelo geométrico, um modelo de geometria, um outro tipo de geometria que diz que por esse ponto pode passar duas retas paralelas a essa reta dada. Ok? Que é uma geometria que a gente chama de geometria hiperbólica, tá? Que é uma geometria não euclidiana. A geometria que nós vamos estudar aqui é a geometria euclidiana,
que é a geometria que vocês já devem ter visto no ensino fundamental. Tá? Mas existe uma outra geometria que provavelmente vocês devem ver uma introdução lá em geometria avançada, né? Mais para frente, que lá ela diz que pode existir outros modelos geométricos, outros axiomas geométricos e, por fim, um modelo geométrico que permite, né, a existência de duas retas paralelas a essa reta aqui e que passa por esse mesmo ponto que está fora dela. Bom, e aí ficou esse dos axiomas. Eu vou botar então aí para vocês pesquisarem um axioma da aritmética. Pesquisem aí, tragam aí um axioma da aritmética. Vê se vocês acham aí. Então, para quaisquer números mn, m mais n e n mais m, tá? Apesar que assim, isso daqui a gente pode provar, né? Que m mais n e n, ou seja, é a chamada propriedade comutativa, né? A gente chama aqui de propriedade comutativa. Lá na frente, quando vocês estiverem estudando análise matemática, né? Isso daí é apresentado como sendo o seguinte: o conjunto dos números naturais ele tem que obedecer ela tem que satisfazer essa condição, né? E esse é um exemplo de axioma, tá? Então, simplesmente você aceita, né? Então, quando você está estudando a parte de aritmética, que a gente apresenta essa regra aí para vocês, né? Então, você simplesmente vai aceitar ela sem dizer nada, tá? Então, tudo que você vai desenvolver mais na frente é respeitando que essa condição aqui ela é possível, tá bom? O que vem a ser as regras de inferência? Bom, então, são regras criadas para manipular e deduzir. Deduzir quer dizer provar, tá? Deduzir é provar, né? Provar afirmações a partir das noções primitivas e axiomas, tá? Então, é apresentada as noções primitivas e assim, a gente quando fala noções primitivas e aí vem as definições, né? E os axiomas. Então, a partir deles, a gente pode criar outras afirmações que não serão axiomas, mas que a gente consegue provar que essas novas afirmações elas são verdadeiras a partir do que nós temos dos axiomas. Tá? Então, essas afirmações elas podem ser chamadas de proposições, lemas, teoremas e corolários. Tá? Então, primeiro, né, as proposições, lemas, teoremas, corolários, normalmente elas recebem esse nome dependendo assim do grau de importância. Né? Então, por exemplo, aquelas afirmações que nós chamamos de teoremas são afirmações que são muito importantes dentro da teoria. Só que muitas vezes, para ela ser deduzida, é necessário utilizar outras afirmações que são menores, vamos chamar assim, de menor importância, e que são mais fáceis de serem provadas. E aí, essas afirmações que chamamos que são menores e que também são deduzidas, nós chamamos de proposições. Tá? São proposições. Os lemas, elas são também alguns teoremas. Tá? São todos deduzidos. Tá? Eles são uma espécie de teoremas, só que de menor importância. Tá bom? Só que de menor importância. E o corolário, ele é uma afirmação que você encontra a partir de algum teorema. Você dá um teorema e a partir desse teorema você consegue que a gente chama assim de consequência. Tá? Então, um exemplo, né, uma afirmação assim, algo bem simples. Tá? Então, vamos dizer assim que todo número múltiplo de 10 é múltiplo de 2. Ou melhor, é par. Pronto. Todo número múltiplo de 10 é um número par. Bom, isso é verdade.
né? Porque afinal, todo número que é múltiplo de 10, ele termina em zero e, consequentemente, é um número par. Só que, primeiro, o que é um número par? O que é um número par? Né? Podemos definir um número par como um número que é múltiplo de 2. Tá? Então, todo número que é múltiplo de 2, ou todo número que pode ser dividido por 2, é um número par. Tá bom? A gente pode dizer isso. Então, como é que eu iria provar, então, nesse caso, né? Que todo número múltiplo de 10 é par. Tá? Isso aqui não é um axioma. Isso aqui não é um axioma, isso aqui é uma proposição. Tá? Então, significa dizer que a partir de outra proposição, ou a partir de algum axioma, ou de algum teorema, eu posso provar que todo número múltiplo de 10 ele é par. Tá? Então, vamos dizer aqui, digamos que K, número K, é múltiplo de 10. Então, existe um número n inteiro, vamos botar aqui o sinal de inteiro, tá? Tal que, esse número k, ele pode ser escrito como sendo 10 vezes n, tá? Então, se k ele é um múltiplo de 10, se k é um múltiplo de 10, né? Então quer dizer que existe algum número que multiplicado por 10 vai dar igual a esse número k. Tá bom? Então isso quer dizer o seguinte: 10, ele é o quê? Ele é 5 vezes 2, né? Ou 2 vezes 5, né? Então eu tenho que k ele é igual a 2 vezes 5, né? Porque 2 vezes 5 dá 10, vezes o número n. Tá? Então eu tenho o seguinte: todo número par. Gente, olha, no quadro minha letra é mais bonitinha que essa, viu? Todo número par tem a forma, né? 2K, digamos assim. Vamos escrever 2K não, 2T, tá? Ou seja, todo número par ele é igual a 2 vezes algum outro número, tá? Todo número par pode ser escrito assim. Então, esse número K aí, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 5 vezes o n. Tá? Ou seja, se eu tomar, se t for igual a 5n, né? Por 5n, né? Então, logo, esse número k aí pode ser escrito como 2 vezes o número t, né? Ok? Então, dessa forma, eu provo que todos os números que são múltiplos de 10 vai ser um número par, porque ele pode ser escrito na forma de 2 vezes alguma coisa. Ok? É só para vocês ficarem claros assim, né? Que o que é uma afirmação deduzida. Tá? Então, eu deduzi agora que todo número múltiplo de 10 é um número par. Tá bom? Aí ficou claro isso, né? E todas essas regras que eu fiz, né? Esse texto que eu coloquei, a gente chama de regras de inferência, né? Existem várias técnicas que a gente pode aplicar para fazer uma demonstração, né? Para fazer os cálculos. Tudo isso são regras de inferências, tá? Existem várias técnicas, né? Que a gente vai ver ao longo da disciplina e aí a gente dá esse nome, beleza? Bom, gente, assim, essas demonstrações que eu fiz, ou melhor, essa demonstração, esses axiomas, assim, não são coisas que eu tenho a intenção de que vocês decorem, tá? Não é algo que eu tô, não é o objetivo dessa aula. O que eu preciso para a gente poder começar a aula de geometria é que vocês entendam o que é uma definição. Quando eu disser, olha, gente,
Vou apresentar a definição de um ângulo, por exemplo. Não, né? De ângulo não. A definição de um sólido geométrico, por exemplo, né? Então, vocês estão entendendo o que é que eu quero dizer quando eu falo definição. Então, eu estou apresentando o nome de um objeto e eu tenho que descrever as características desse objeto, ok? Então, são coisas que vocês têm que observar em uma definição. Não só o nome do objeto, mas quais são as características desse objeto. É isso que eu quero que vocês têm que observar quando eu falo definição, tá? Quando eu falar noções primitivas, então quando eu falo noções primitivas, eu vou dar o nome do objeto e vou apresentar uma ideia do que ele seja. Então, eu não vou apresentar a característica. Eu vou estar contando que vocês têm uma ideia do que é o objeto que eu estou falando, tá? Então, quando eu disser, olha, gente, isso aqui é um ponto. Então, eu vou fazer lá a representação do ponto. Só que, assim, nem sempre os pontos vão ter a mesma característica. Eu, por exemplo, aqui eu representei um ponto com uma figura que é muito semelhante a um círculo, né? Mas eu poderia dizer que isso daqui é um ponto, né? Desenhar algo parecido com um losango. Dizer, ó, gente, isso aqui é um ponto. E aí vocês vão entender que isso aí é um ponto, tá? É uma representação diferente, mas é um ponto. Ou se eu estiver trabalhando com um contexto lá e eu dizer que determinado ente daquele outro contexto é um ponto. Então, isso são noções, né? Eu vou estar chamando qualquer coisa de ponto partindo do princípio de que vocês têm essa ideia do que é um ponto, do que é uma reta e do que é um plano. Tranquilo? Quando eu falar o que é um axioma, o que é uma proposição, né? Para não acontecer algo do tipo assim, por exemplo, tem um axioma que ele diz assim, dado uma reta qualquer e nessa reta tem infinitos pontos, tá? E aí eu chegar e dizer assim, bom, gente, então eu vou definir um ponto aqui. E aí alguém vir e dizer assim, mas professor, por que o senhor está definindo um ponto aí? Eu disse, bom, existe um postulado que diz que uma reta tem infinitos pontos. Então, significa dizer que a reta ela vai ter quantos pontos eu quiser, porque são infinitos. Se eu precisar de 2 pontos numa reta, a reta vai ter os 2 pontos. Se eu precisar de 10 pontos numa reta, a reta vai ter os 10 pontos. E eu não preciso provar para você que a reta tem os 10 pontos. Entendeu? Eu não preciso provar, porque isso já está estabelecido em um axioma. E aí, o que é que eu preciso? Que vocês saibam o que é um axioma. O que é um axioma? Ou uma hora eu posso chamar de axioma, outra hora eu posso chamar de postulado, e você saber que quando eu chamar de postulado, também é um axioma. Então, não se confundam com isso. Tá? Quando eu dizer, ó, gente, tem essa proposição aqui, e aí você vai entender que essa proposição ela foi deduzida. De alguma forma ela foi provada, tá? Ah, outra coisa, em alguns momentos a gente mostra assim, propriedades. Propriedades nada mais é do que proposições ou teoremas. Então, as propriedades, elas também precisam ser provadas, tá? Então, são esses conceitos apenas que eu preciso que vocês saibam nesta aula, tá bom? Hoje, deixa eu parar aqui a gravação.